Olá, estamos começando mais um episódio do Bate-Papo Pastoral e hoje, direto da comunidade missionária Providência Santíssima, aqui na cidade de Mococa, fechando o mês de outubro, mês dedicado às missões, mas que elas não terminam no mês e não acontecem apenas no mês de outubro, porque a igreja ela é uma missão contínua, ela é missionária. E é sobre este assunto, sobre este tema, que falaremos nesse Bate-Papo Pastoral de hoje, não é, Padre Joãozinho? Bem-vindo você que vai nos acompanhar nesse nosso novo episódio do Bate-Papo Pastoral. A igreja é missionária, São Paulo VI já dizia que a razão de ser da igreja é evangelizar. E gosto muito daquela frase de São João Paulo II, quando disse que ou a igreja é missionária, ou está doente, ou então já morreu. Então, a essência da igreja é evangelizar, é ser missionária. Então, nesse nosso bate-papo pastoral, vamos bater um papo e conhecer um pouco melhor sobre a comunidade missionária Providência Santíssima, que já está celebrando 40 anos e hoje, então, nós queremos conhecer mais profundamente a origem, a história, o carisma, todo o trabalho desta comunidade missionária presente em nossa diocese e presente em muitas partes do mundo. Dentro da nossa diocese de São João da Boa Vista, nós temos então a comunidade missionária Providência Santíssima e estamos aqui com uma das fundadoras, a nossa convidada, Irmã Zélia, nossa querida Irmã Zélia, que vai contar um pouquinho para nós então como que iniciou todo esse caminho, porque 40 anos não são 40 dias, né, irmã? Então é toda uma história que vocês carregam também aqui dentro da nossa diocese, que nós gostaríamos de escutar um pouquinho. Mas, antes de sabermos da comunidade em si, nós acabamos de sair do mês vocacional, agosto, e nós sabemos que a senhora também teve um chamado dentro da igreja, assim como o Padre Joãozinho também lembrava para nós, né? Todos somos chamados a evangelizar. Como que foi o seu chamado dentro da igreja? Deus tem os seus porquês. Deus sabe daquilo que nós podemos realizar. O meu objetivo era ser médica, mas eu passei por uma cirurgia e no hospital eu vi as irmãs, tinham umas irmãs já de idade, o dia inteiro. Eram 3. E essas 3 iam lá no meu quarto. E eu falava, meu Deus do céu, é de manhã, é de tarde, é de noite, de madrugada. Eu falei, mas que a senhora, como a senhora desenrola todo o seu papel? Eu sou missionária. Então Deus me chamou para cuidar dos doentes. E eu fui dando assim uma olhada para dentro de mim. Como que eu vou falar para meu pai e minha mãe? Se eu estou saindo para fazer um vestibular de medicina, agora eu vou querer ser uma irmã? Mas no meu coração era ser uma irmã franciscana. Mas eu fiquei muito mal e precisei ficar mais dias no hospital. E essas irmãs, nossa, me contaram tanta história da vida, porque elas eram missionárias. Tinha uma italiana e elas já tinham andado pela África, por vários lugares. E era a maior alegria. E eu falei assim, mas como que eu faço para entrar? Você vem conversar com a gente, os seus pais, e aí só Deus faz. E eu comecei a rezar. Eu acho que eu quero ser a irmã. Mas irmã, mas de que jeito, né? E foi especulando uma, outra. E depois elas me levaram para Amparo para dar uma olhada. E assim eu fui crescendo. Eu estudei ali no colégio das irmãs, que também eram franciscanas. E cada vez mais o fogo do amor de Deus penetrava dentro de mim. Qual era a idade da senhora nessa época, na descoberta da vocação? 16, 17 anos.
Estava terminando o magistério e contabilidade. E aí eu falei para minha mãe, eu quero ser irmã. Ela, como? Fala para o seu pai. Aí um dia deu para... Ele ia à missa todo dia, 6 horas. E eu fui com ele. Na volta eu falei para ele. Ele falou assim, minha filha, mas não sei não. Aí eu falei, bom, você que sabe. Aí foi abrindo caminhos, e eu fui para o convento. E ali eram as irmãs missionárias, ali mergulhei mesmo no estudo da vida, porque era de meia clausura, né? Na vida contemplativa, vendo assim as maravilhas do colóquio com Deus. E fui estudando, ali também dei aulas para as irmãzinhas, que às vezes não tinham tanta instrução, ajudava também. E foi crescendo cada vez mais esse ardor missionário. Aí saí de lá, passei pelo postulantado, noviciado, aí depois da profissão, consagração, eu fui para um colégio. Foi freira de hábito, né, irmã? De hábito. De hábito. De hábito. Não usa mais hábito, mas foi uma freira de hábito. De hábito. Hábito bem... Igual Terezinha. Santa Terezinha. Até tudo igualzinho. Tudo igual. Mas foi uma riqueza muito grande. Eram as irmãs de Madre Catarina Troiani. Ela tinha uma vivência. Ela é irmã de clausura. E eu me lembrava, quando eu estava estudando a vida, lembrava que meu pai, lá no mosteiro onde ele morou, ele é uma vida contemplativa, de oração, de tanta coisa. E eu, às vezes, conversava com ele falando dessas maravilhas que é a profundidade espiritual. E ele ficava todo assim, chato. Eu não pude, mas você está continuando aquilo que eu queria. E foi muito rico. Passei pelos colégios, trabalhei muito com os alunos, desde do maternal até a faculdade. Deus foi falando do que eu precisava fazer. Então, eu não tinha preguiça, não tinha medo, eu avançava. Sempre fui muito atrevida. Meu pai vai lá, cuidado, vai devagar. E como foi assim o chamado, o início da comunidade missionária? Podemos dizer que foi um chamado dentro do chamado? Como é que foi isso? Eu vim para Jardinópolis, lá nós tínhamos um colégio, e ali tinha um grupo da Renovação Carismática. Tinha a irmã Neia, tinha Fernando, Marinês, um grupo, que eram professores. E a irmã Neia, que é a cofundadora da comunidade missionária. Cofundadora. Ela era de outra... Ela era uma leiga consagrada. Leiga consagrada, isso. Dentro da renovação. Só para contextualizar, nós temos 3 fundadores, né, irmã, aqui dentro da comunidade. A irmã Zélia, a irmã Neia e o Monsenhor Orlando. Então, quando a senhora encontrou a irmã Neia, ela era uma leiga consagrada. Isso. E ela tinha assim, um fervor, aquela alegria da renovação. Eu era mais teologia da libertação. E o padre era do catecumenato. Imagina, Deus bateu no liquidificador e fez essa loucura. Porque às vezes não se contestava bem, porque ele era o chefe, né? Ele é o doutor, ele é o professor catedrático da igreja. Eu era mais assim, o social também, no trabalho. A Neia já era da renovação da família. Então o negócio saía até pena, né? Nos barulhos da vida. Mas era uma coisa, nós nos respeitávamos, nós nos amávamos. O importante de uma vida consagrada, de uma comunidade, é o respeito, é o amor, é a disciplina. Se não houver amor, a gente não consegue fazer nada.
Então, nós fomos juntos, né? E nós tivemos a graça de conhecer Dom Tepe, lá de Salvador. Ele, um santo bispo. Então, ele começou a ir em casa, começou a pregar retiro para nós. Ele se entusiasmou do nosso objetivo, né? Que era a evangelização, ir às profundezas, como João Paulo II dizia, mergulhar fundo. A gente tem que mergulhar na palavra de Deus e levar aos corações sofridos. E nós fazíamos isso. E lá em Jardinópolis, o pároco falou, eu quero ver vocês morar na Vila Reis. Na Vila Reis não entrava qualquer pessoa. Lá era um perigo. Até às vezes a polícia chegava, vinha com a gente ia junto, porque a gente estando no meio, eles eram mais brandos, né? Porque às vezes eles almoçavam com a gente, a nossa porta era aberta para receber ricos e pobres, e paupérrimos, miseráveis, né? E a gente viu assim que como Deus foi falando na profundeza do nosso ser. Mas voltando um pouquinho, a senhora estava dizendo que numa experiência, num encontro, encontrou com a irmã Neia e outras pessoas, que cada um morava numa casa até então, né? A senhora na sua casa religiosa, a irmã Neia, o moço Orlando, acho que era reitor do seminário, o seminário de Brodowski. E como que foi este encontro, este início de comunidade? Lá no colégio eles faziam, a renovação fazia experiência de oração. E um dia o padre Orlando foi lá tinha uns seminaristas de Jardinópolis que nós ajudávamos. E a gente já tinha conversado, a Neia, que era mais entusiasmada, conversando sobre como dar uma mexida dentro da igreja. Porque lá em Jardinópolis, um grupo da Renovação de Ribeirão tinha passado para o protestante. E Dom Romeu foi lá em Jardinópolis e nós conversamos assim, sobre o que nós estávamos pensando. Ele falou assim, faça isso o quanto antes que nós estamos precisando. E ele foi também nos instruindo. Dom Romeu, ele fez o estatuto, né, civil e foi falando o que nós precisávamos, o que nós tínhamos que fazer. Aí falamos com o padre Orlando e o padre Orlando foi falar com o Dom Romeu. Aí o Dom Romeu falou, ajoelha aí, vamos rezar. Se é de Deus ou se não é. Mas quando nós rezávamos, abria a palavra, caía Isaías 61. Reconstrua a minha igreja. Né? Então, tudo aquele... Nós começamos a viver Isaías 61. E o padre Orlando, diante da conversa que nós tivemos com ele, ele começou a ir toda segunda-feira à noite lá para conversar e ver. Porque Dom Romeu falou, instrua aquele povo. E Dom Romeu sempre estava preocupado com a gente, porque era uma coisa nova dentro da igreja. Né? E a comunidade missionária hoje, né, ela é constituída, tem padres, né, padres, irmãos, irmãs casais, e casais. Juventude, aí tem... Como que é a estrutura hoje assim, da comunidade missionária? Dom Romeu falava, tem que ter um padre, para vocês já ter uma irmã, eu também tinha estudado, mas precisa ter uma base. Apareceu, o primeiro foi o padre Joãozinho, o primeiro homem. Não é esse Joãozinho, não. Não, outro sou mais Joãozinho, novo. né, outro Joãozinho. Que está lá em Mato Grosso, né? Mas aí foram aparecendo homens, mulheres, já tinha 7 casais que já rezavam com a gente junto. E o nome, irmã, Comunidade Providência Santíssima, Missionária Providência Santíssima, surgiu nesse período ou depois? Surgiu Comunidade Missionária Nova Jerusalém, porque uma amiga nossa, que era da Renovação,
lá de Cachoeira Paulista, ela veio e rezou para a gente. Diz, aqui vai surgir uma nova Jerusalém. Aí ficou na cabeça, né? Então nós colocamos Comunidade Missionária Nova Jerusalém. Mas aconteceu tanta coisa por causa do estilo de vida. Muito ciúme em cima. Imagina leigos mexendo com isso, coisa. Pô, Dom Romeu falou, deixa o padre, aceita o padre, cuide dos padres, cuide das irmãs, cuide da família. Ele precisava muita família. Então, foi crescendo esse amor dentro de nós, esse carisma, né? Comunhão, viver a comunhão para sair em missão. Que é o carisma da comunidade, né? Comunhão para a missão. A nova Jerusalém, né? Uma nova vida, um mundo novo. Aí nós tivemos vários encontros no século XXI das novas comunidades. Então nós íamos onde tinha alguma coisa para abastecer, cursos, vieram os formadores da Itália, né? Vinham, a gente tinha uns amigos nossos lá de Curitiba, de São Paulo, do Rio, tem um formador lá de Roma. Eu tinha o padre Sefrim, que era meu amigo, nós estudamos juntos, e ele sempre avisava, ele era jesuíta, vem um padre de lá, ele vem dar instrução para nós, vem cá. Então a gente ia. Ô, irmã, e desde o início, a senhora falou que a palavra que norteava era Isaías 61. E lá tem, né? O Senhor me ungiu para que eu pudesse levar a boa nova. E esse levar, esse sair em missão, nós temos casa da comunidade, não só na nossa diocese, mas em vários lugares, né? Do estado, aqui do Brasil e também de fora. Até Oriximiná. E fora do Brasil também, né? Nós temos as casas de missão. Temos no Canadá, temos na Itália, temos na França, temos em Londres, temos várias casas pelo mundo afora. Eu acompanhei no início, eu acompanhava a turma, né? O padre Orlando também ia às vezes, mas porque sempre tinha retiro. Por exemplo, em Londres tinha o Zé Mário, o padre Zé Mário. Ele chamava para pregar retiro para os brasileiros lá. Então nós íamos e foi criando-se laços, onde nós pudemos ver assim, como Deus queria algo novo. É muita riqueza, é muita coisa, né, sobre a comunidade missionária. Eu acho que nós temos que fazer um outro bate-papo pastoral, uma parte 2, sobre a comunidade missionária. Né? Porque tamanha é a riqueza, a história, e o tempo passa tão depressa. Então, nós prometemos em fazer parte 2 sobre a comunidade missionária, dada a experiência, a riqueza desta comunidade para a igreja e, de modo especial, também para a nossa diocese de São João da Boa Vista. Irmã Zélia, uma palavra final, assim, de um testemunho pessoal, desses 40 anos dentro da comunidade, a senhora, o que significa estar na origem, na condução dessa comunidade missionária e, para a senhora, em poucas palavras, o que é ser missionária? Olha, ser missionária, para mim, é uma riqueza muito grande, porque eu me enriqueci com a congregação que me mostrou o que é ser missionária. Eu me enriqueci aqui na diocese, o carinho dos padres, o carinho do povo, o carinho daqueles que precisam, dos necessitados. Ser missionário é ver o sorriso de Deus no olhar de uma pessoa. Isso eu vi no hospital, que eu fiquei muito tempo, e eu vi o amor de Deus por todos nós. A Diocese de São João, ela é riquíssima. E essa riqueza nós temos no coração. No meu coração, eu sou muito grata a Deus por todos. Bispo, Dom da Deus,
todos os bispos que passaram na nossa vida, todos que iam lá em casa, né? Turma de Brodowski, seminarista. Riqueza de dar a vida pelo mundo. Mergulhar e levar Jesus. Irmã Zélia, muito obrigado pela sua presença, que Deus continue abençoando com muitas graças, né, toda a comunidade missionária, que Santa Teresinha, Padroeira das Missões, continue despertando, né, no coração de cada um esse desejo louco de amar Jesus, de fazer Jesus amado. Então nós teremos uma segunda parte, né, do bate-papo pastoral sobre a comunidade missionária. Por enquanto, nosso muito obrigado. Deus abençoe muito a senhora. Força e coragem. Eu ia falar para a senhora, porque ela tem um bordão, mas também é uma frase que ela leva como lema de vida. Como que é, irmã Zélia? Força e coragem. Que a gente possa deixar essa mensagem também, né, Edu? Isso mesmo. E você que acompanhou até aqui, não esqueça, esse é o programa parte 1 da Comunidade Missionária Providência Santíssima. O programa parte 2 está chegando por aí.